Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso jornal do canal, hoje numa edição especial. Hoje nós vamos apresentar uma matéria sobre a BR-319, uma rodovia que corta o meio da floresta amazônica e liga duas capitais, a capital de Manaus e Porto Velho. Infelizmente, as condições dessa rodovia são lamentáveis, porque ela não é asfaltada e diariamente sofre com as chuvas dali da região. Com isso, o atoleiro, a lama, prejudica sempre a passagem por essa rodovia, não só de viajantes, mas também de caminhoneiros que fazem entregas entre as duas capitais, linhas de ônibus que passam cortando o meio da rodovia. Enfim, são imagens impressionantes que você vai ver já já aqui no nosso jornal do canal, uma matéria que, sinceramente, modéstia à parte, ficou muito legal. Mas antes, pessoal, vou passar aqui duas notícias rapidinho para o vídeo não ficar longo. A primeira delas foi um acidente que aconteceu na madrugada da última quarta-feira envolvendo um ônibus da Gardênia. Ao menos 2 pessoas acabaram morrendo, infelizmente, e outras 11 ficaram feridas na madrugada da última quarta-feira em um acidente envolvendo um ônibus da Expresso Gardênia, que fazia a linha Poços de Caldas - Belo Horizonte, e uma carreta no quilômetro 600 da BR-381, nas proximidades do município de Carminópolis, de Minas, na região centro-oeste de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a colisão teria ocorrido por volta das 4h30 da manhã e que os sobreviventes do acidente foram encaminhados ao pronto-socorro do município de Oliveira, sendo 2 em estado grave. A identidade dos mortos e dos feridos não foram informados. A Arteres Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, informou que houve 7 km de congestionamento no sentido Belo Horizonte. A concessionária informou ainda que por volta das 8 da manhã a pista permanecia interditada, com 4 km de retenção. A Polícia Rodoviária Federal irá investigar as causas do acidente e a Expresso Gardênia ainda não se manifestou sobre o assunto até então. Tá? E outra notícia que ocorreu essa semana foi um protesto que os ex-funcionários da Itapemirim fizeram na garagem do município de Viana, na cidade de Vitória. Um grupo de ex-funcionários da aviação Itapemirim e Caiçara foram demitidos recentemente e, por conta da recuperação judicial em decorrência da pandemia do novo coronavírus, realizaram na tarde dessa terça-feira um protesto na garagem da empresa no município de Viana, na região metropolitana de Vitória. Os manifestantes reclamaram que as empresas do grupo Itapemirim não estão pagando as verbas rescisórias que eles têm direitos, e com isso fecharam a garagem da empresa, impedindo que os ônibus saíssem em direção à rodoviária de Vitória. Foi divulgado um vídeo, sobre esse protesto e você vai ver agora na íntegra. Estamos hoje aqui, quarta-feira, meio-dia e 25. Estamos aqui fazendo uma pequena manifestação na garagem da Itapemirim aqui em Viana, no Espírito Santo, reivindicando nossos direitos trabalhistas. São vários pais de família aqui que estão passando sérias dificuldades nas suas casas, e a empresa não dá uma resposta, não dá um respaldo para nada. Já vai para 3, 4 meses sem nada, nada. E a gente está aqui reivindicando nossos direitos. Vamos segurar os horários hoje aqui para poder reivindicar, ver se sai alguma resposta do pessoal da empresa aqui. Ok, estamos aqui junto com o pessoal que foram mandados embora, até agora não receberam nada, junto com o pessoal do sindicato, ok? Infelizmente, a situação da Itapemirim continua não muito fácil, né? Enfim, deixar os comentários para lá. Pessoal, agora vocês vão ver a matéria especial sobre a BR-319. Espero que gostem. E já já nós voltamos. Acompanhe a matéria dessa vergonha, verdadeira vergonha, que é a BR-319. Jamendo.com Jamendo.com
Baseando-se na construção de rodovias e em incentivos à migração, a intenção do governo federal era possibilitar a ocupação da Amazônia, de forma a garantir o controle estratégico sobre a região. Neste contexto, a BR-319 foi aberta e construída entre 1968 e 1973. O asfaltamento da estrada foi concluído às pressas. Chegaram a ser usadas coberturas de plástico para proteger o solo durante a época de chuvas, em que normalmente as obras são suspensas. A inauguração oficial aconteceu em 27 de março de 1976. Notícias da época ressaltaram o discurso do então presidente Ernesto Geisel, em que ele disse que a abertura da estrada aconteceria em caráter experimental. A rodovia BR-319 exerceu papel fundamental na integração territorial após 1973. Ano que começou a oferecer trafegabilidade, marcada pela realização da primeira viagem de ônibus. A BR-319, oficialmente Rodovia Álvaro Maia, mais conhecida como Rodovia Manaus-Porto Velho, é uma rodovia federal diagonal brasileira, que inicia no município de Manaus, capital do Amazonas, e finaliza em Porto Velho, capital de Rondônia. Com 885 quilômetros, é a única rodovia que liga os estados do Amazonas e Roraima com o restante do Brasil. Um fluxo contínuo e constante de veículos passou a existir entre as cidades e vilas, ao longo do traçado rodoviário, composto pelas linhas de ônibus que interligavam Manaus às rodoviárias de Porto Velho, Cuiabá, Brasília e São Paulo. Neste sentido ainda, não se pode deixar de fazer referência ao transporte de carga, já que apesar da navegabilidade dos rios Amazonas e Madeira, uma parcela significativa do transporte de produtos alimentícios e dos componentes para o polo industrial de Manaus ocorria pelo modal rodoviário até o início da década de 90. Vai embora. Oi. Aqui, ó. Olha aí, ó. A BR-319 foi fechada por volta de 1988, quando a empresa que ainda explorava a linha Porto Velho-Manaus decidiu suspender os serviços por falta de condições da estrada. Para diversas famílias que haviam trocado suas casas mais ao sul para tentar a vida nas imediações da estrada, o abandono da BR-319 significou o início de dificuldades. Com o passar dos anos, o trecho entre Manaus e Humaitá foi sendo retomado pela floresta e hoje, em diversos trechos, não é possível ver sequer vestígios do asfalto. Em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso incluiu a recuperação da rodovia no seu plano estratégico Brasil em Ação, mas o projeto nunca saiu do papel.
Coube ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva separar 697 milhões para reabrir a rodovia, um investimento anunciado em 2007 como parte dos 500 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento. Em 2008, o Exército começou a asfaltar 190 quilômetros próximo à cidade de Humaitá e outros 215 quilômetros mais ao norte, levando a Manaus. O IBAMA apresentou diversas exigências no seu parecer sobre o estudo de impacto ambiental, encomendado pelo DENIT. Apenas a recuperação da rodovia transformou-se numa burocracia que se perpetua por décadas, custando 111,5 milhões aos cofres públicos em estudos sobre fauna, flora, índios, arqueologia e epidemiologia. Eles são necessários para a obtenção das licenças que autorizam a obra. Nesse intervalo, os estados do Amazonas e de Roraima, com suas populações somadas em mais de 4,6 milhões de habitantes, seguem sem nenhuma rodovia asfaltada que os liguem como o restante do Brasil. Para liberar o trecho central, o mais deteriorado, o órgão exigiu a demarcação das unidades de conservação que foram criadas pelo governo no entorno da estrada, além de um sistema de monitoramento delas e uma avaliação mais abrangente dos possíveis impactos da reabertura da BR-319. Foram criadas 28 unidades de conservação estaduais e federais na área de floresta, em torno da estrada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, diz que em 10 anos, mais de 80 milhões foram gastos com estudos ambientais para a realização das obras. Em 2015, empresas rodoviárias voltaram a desbravar a rodovia BR-319 para unir os municípios do Amazonas. Moradores de Humaitá reuniram-se pela restauração da BR-319. O sul do Amazonas vê na BR-319 a saída para o desenvolvimento. O ex-governador do Amazonas, José Melo, aproveitou um encontro com o ministro do Meio Ambiente para propor soluções para acabar com os problemas enfrentados na BR-319. Segundo ele, a falta de estrutura da estrada que liga o Amazonas ao resto do Brasil prejudica o escoamento da produção e isola o povo amazonense. A Justiça Federal liberou obras em trecho da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho em 2017. Atendendo a um pedido do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, suspendeu o embargo das obras em trecho da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Anteriormente, a Justiça havia entendido que a autarquia teria extrapolado o aditivo ao termo de acordo de compromisso firmado com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que permitia apenas atividades de manutenção e conservação da rodovia entre os quilômetros 250 e 655. Em 8 de novembro de 2019, conforme compromisso assumido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e o Ministério da Infraestrutura, foi publicado no Diário Oficial da União o edital de licitação para a contratação da empresa que vai elaborar o projeto básico e executivo de engenharia para a pavimentação e melhoramentos do chamado trecho do meio da BR-319 no Amazonas. Este é mais um passo para garantir o asfaltamento desse trecho não pavimentado da BR-319, que é a única ligação rodoviária entre Manaus, capital do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. O edital de licitação contempla a pavimentação desse segmento da BR-319, como também melhoramentos, incluindo obras de artes especiais, que são pontes rodoviárias,
o segmento fica localizado entre o quilômetro 250 e o quilômetro 656. A BR-319 é fundamental para o escoamento de produtos agropecuários da região, bem como da produção industrial da Zona Franca de Manaus, além de garantir o transporte de pessoas. As alternativas à rodovia são o transporte aéreo ou por barco, uma viagem que dura quase uma semana. São quase 800 quilômetros de extensão entre Porto Velho e Manaus, sendo que os segmentos localizados próximos às capitais são asfaltados, totalizando quase 400 quilômetros. Tá aí, pessoal. Não tem nem o que comentar, né? Não tenho o que comentar. Em pleno 2020, temos no Brasil uma rodovia nessa situação. E volto a dizer, é uma rodovia que liga duas capitais. E é a única forma terrestre de ligar essas duas capitais. Manaus, principalmente, que é um polo industrial de eletroeletrônicos, enfim, várias mercadorias saem de Manaus e tem essa rodovia. É lamentável, não vou nem falar muito sobre isso, porque não tenho o que comentar, sinceramente. E chegamos ao final de mais um Jornal do Canal. Você que gostou do vídeo, curta, comente, se inscreva no nosso canal para aumentar a relevância. Quero agradecer a todos pelas visualizações, pelos comentários, pela força que vocês têm dado a este canal. Aguardem, em breve, você que gosta de movimentação de ônibus, aguardem, estamos voltando. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima edição do nosso Jornal do Canal.